Bom dia a todos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, nós te rogamos que nos ampare e nos fortaleça. Que o Teu amor infinito possa envolver a todos nós e que o Teu equilíbrio possa se fazer presente em nossas almas. Que a Tua paz esteja em nossos corações e que a fé nos conduza pelos caminhos dessa jornada. No Evangelho de São Lucas, mais especificamente nos versículos 28, 29 e 30, aparece a seguinte transcrição da fala de Jesus: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta fala de Jesus nos incita a acreditar que todos os sofrimentos, mas todos mesmos, só podem ser amenizados com o bálsamo que o Cristo veio nos ensinar. Assim sendo, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, só vão encontrar a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que são os bálsamos deixados por Jesus. Na língua portuguesa, a palavra bálsamo, em seu sentido figurativo, significa alívio, conforto, lenitivo. Ou, em outras palavras, algo que acalma, suaviza e atenua. Se nós compararmos o bálsamo a um medicamento que pode ser tomado, ingerido, nós poderemos dizer que o bálsamo divino é constituído de 2 ingredientes, ou, como se diz em farmacologia, de 2 princípios ativos, que seria o ingrediente 1, a fé no futuro, o ingrediente 2, a confiança na justiça de Deus. A ideia de associar 2 ou mais princípios ativos num determinado medicamento é sempre com o objetivo de torná-lo mais eficaz, mais potente. Assim, um medicamento com 2 princípios ativos é sempre mais potente ou sempre mais eficaz que um medicamento que tem apenas um princípio ativo. E assim sucessivamente. Quanto maior a quantidade de princípios ativos, maior a eficácia desse medicamento. Voltando à nossa comparação, o bálsamo divino também pode ser mais ou menos potente na dependência dele conter apenas um ou os 2 ingredientes. Mas, diferentemente do que acontece com o medicamento, em que o médico pode prescrever com quantos ingredientes ele achar necessário para que seja suficientemente eficaz para amenizar o sofrimento do paciente, e daí é só mandar formular o medicamento e tomar o medicamento da maneira prescrita.
Com o bálsamo divino não é assim. É claro que quem quer que veja alguém sofrendo pelas misérias, pelas decepções, pelas dores físicas e pelas perdas de entes queridos, claro que vai querer indicar o bálsamo mais potente. E o próprio Cristo deixou a fórmula do bálsamo com 2 ingredientes para torná-lo mais eficaz. Mas não basta querer o bálsamo com os 2 ingredientes. É preciso acreditar na eficácia de cada um dos 2 ingredientes para que se possa beneficiar-se dele. Assim, acreditar no ingrediente 2 para se beneficiar é algo mais simples. Acreditar na confiança na justiça de Deus é quase que intrínseco na nossa formação religiosa. Sempre nos foi ensinado que Deus possui os seguintes atributos: é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente bom e justo. E a razão nos diz, com efeito, que Deus deve ter esses atributos no grau supremo, ou infinito. Porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Assim sendo, não é difícil acreditar na justiça divina. O difícil é nos entregarmos confiantes a essa justiça. Mas de uma confiança que se assemelha à confiança de um bebê que se joga no regaço materno sem a menor preocupação de uma possível queda. E é isso que o ingrediente 2 quer. Confiança na justiça divina. Mesmo nas atuais circunstâncias, em que o mal parece abarcar toda a terra, lembremos do amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que nós possamos perceber, vibrando por toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. No entanto, se ainda assim a inquietação nos invadir, pensemos em nossos próprios filhos ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabemos, como pais, dar-lhe na escola o curso repetido ou transferirmos o exame para a segunda época. Se um filho nosso foge à profissão, diligenciamos sempre novas atividades para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se um filho nosso aparece doente, angariamos remédio, restaurando-lhes as forças. Se o vício corrompe as fibras da consciência de um filho nosso, não lhes cortamos os braços, mas buscamos na vida os meios necessários para que se reeduque. Se um filho nosso comete um erro grave, não lhe queremos a morte, porquanto sentimos que a compaixão nos sugere outros campos de serviço e de emenda. E assim, ao notarmos que nós, seres falíveis, conseguimos amar
embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus, o infinito, é sempre maior, é sempre infinito o seu amor na justiça da sua lei. E é importante que reflitamos que antes de sermos filhos ou de termos filhos, somos filhos de Deus. E que Deus cuida de cada um de nós, providenciando as melhores situações para o nosso crescimento. Desenvolver em nossas almas esta confiança irrestrita no amor de Jesus e na sua justiça, ajuda-nos a passar pelas dores necessárias ao nosso crescimento, considerando o mundo em que vivemos. A morte, por exemplo. A morte precisa ser encarada como parte da vida. Precisamos aprender a pensar nesta realidade do desencarne sem nenhuma morbidez, mas de maneira realística, por certamente, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós nos defrontaremos com esta situação. Segundo uma pesquisa realizada por uma revista intitulada Psychology Today, que é uma revista publicada mensalmente nos Estados Unidos, o que mais os seres humanos temem é a perda de um ente querido. Muita gente se recusa a cogitar dessa possibilidade, mesmo em relação a familiares idosos. Quanto a filhos, então, nem pensar. Por isso, é necessário que aprendamos a conviver com a ideia da morte, aceitando-a como parte da nossa experiência evolutiva, pois ela surge em algum dia. E existe uma palavra-chave. Nós estamos falando da morte como um exemplo que mais toca a cada um de nós. Mas não podemos nos esquecer que estamos falando aqui de todas as desesperanças terrenas. Existe uma palavra-chave para enfrentar essas desesperanças. E é com serenidade e equilíbrio. Se encararmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido, nós veremos então que isso será o resultado da nossa crença no ingrediente 2, de modo que isso se traduz como submissão. Assim, ingrediente 2, confiança na justiça de Deus, é sinônimo de submissão. E submissão significa a disposição para aceitar o que é inevitável, considerando que acima dos desejos humanos, acima dos nossos desejos, deve prevalecer sempre a vontade de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da vida. E a esse respeito, nós vamos narrar uma pequena lenda árabe que diz que um rabi religioso, muito dedicado, vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos muito queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi teve que empreender longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que ele estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé
e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia. Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se então de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que ele não se preocupasse, que tomasse o seu banho e que logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. E ela disse: enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. E o problema é esse: ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ao que o marido respondeu: ora, mulher, estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou essas vaidades. Por que isso agora? E ela disse: é que eu nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Ele diz: podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las, retrucou a mulher. Ao que o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. E a esposa disse: pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-las. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem. Abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, porém sem revolta nem desespero. Esta passagem está relatada no livro Quem Tem Medo da Morte, de autoria de Richard Simonetti. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que ajudemos a burilar-se. Assim sendo, não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. Esta frase é de 2 séculos atrás e diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem.
Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. E apesar de ser de 200 anos atrás, ela não poderia ser mais atual. A confiança na justiça de Deus inclui interiorizarmos o preceito de que somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. E a partir deste preceito de que somos uma família, filha de um mesmo Pai, de que somos todos irmãos, aparecem como bálsamos o devotamento e a abnegação. Devotamento e abnegação que, como bálsamos, como remédios, trazem a seguinte fórmula: esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Quando nos preocupamos demasiadamente conosco mesmos, nossos problemas crescem desmesuradamente. Mas, quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que vão se resolvendo por si mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros. E esta fórmula traz implícita um princípio ativo extremamente eficaz: o princípio do ora e serve. Se rochedos de incompreensão escondem-se traiçoeiros sobre a crista das ondas, ameaçando-te a rota, no entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstro do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das tuas próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. E Jesus, o viajor mais importante da terra, também passou pelo oceano de suor e de lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Porém, tão alto ele acendeu a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes. E tão devotadamente se consagrou ao trabalho, que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes,
e repetir-lhes em regozijo de vitória: tende bom ânimo, eu estou aqui. Assim, se cerrastes os olhos de entes amados, se orvalhastes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, se inquiristes sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio, se dissestes adeus, se procurastes debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, se colastes neles o ouvido atento no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater, e ainda assim, o vaso impassível nada pôde te informar quanto à destinação do perfume, ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás então o verbo inarticulado daqueles que partiram. Saberás então que te comungam a dor, estendendo-te mãos ansiosas, que arrojados à vida nova querem dizer-te que ressurgiram. Extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e a conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Assim, não lhe escraves nos ombros a cruz da aflição, nem lhe esturves a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Ao contrário, honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a prepararem lugar na pátria comum em que todos nós nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo, para que te confortem à maneira da árvore que solicita a rega da fonte, a fim de preservar-se contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constringe os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Muito bem. Apresentamos até então algumas ideias de como tornar o bálsamo com um ingrediente o mais eficaz possível. Mas, apesar de todos os nossos esforços, ele será sempre um bálsamo com apenas um ingrediente. Muito menos eficaz que o bálsamo com 2 ingredientes. E que talvez não amenize de todo o sofrimento das misérias, decepções, dores físicas ou perdas de entes queridos. A esses que só conseguem se valer do bálsamo com apenas um ingrediente, nada mais podemos fazer a não ser abrir os braços para acolhê-los, oferecer os ombros amigos para chorarem, os ouvidos fraternos para verbalizarem as suas lamentações, oferecer o nosso afeto. Mas, para aqueles que querem o bálsamo com 2 ingredientes, que querem associar à fórmula o ingrediente 1, que é a fé no futuro, para estes, podemos abrir as portas dessa casa para além do domingo de manhã.
abrir as portas dessa casa todos os dias e a qualquer hora, e oferecer o ingrediente, o princípio ativo mais eficaz e da mais alta qualidade para completar a fórmula do bálsamo divino. Podemos oferecer o Espiritismo. Sim. O ingrediente que abre as portas da fé no futuro é o Espiritismo. Porque sofre aquele que, ao contrário, não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente. Sobre estes, as aflições se abatem com todo o seu peso. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações deste mundo espiritual com o mundo material. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como sobrenatural, fantasmagórico, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos ou classificados como demoníacos. E por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o próprio Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. E se fosse possível definir o Espiritismo em uma única frase, de maneira bem simples, esta frase com toda certeza seria: o Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. E se fosse possível listar os 20 serviços que o Centro Espírita poderia fazer por nós, a lista ficaria assim. Primeiro, integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Segundo, expõe o sentimento real das lições do Cristo e de todos os outros mentores da humanidade nas diversas regiões do planeta. Terceiro, suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Quarto, revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Quinto, confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Demonstra-lhe que seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Traça-lhe providências para o combate
ou para a cura da obsessão. Concede o direito da fé raciocinada. Destaca o imperativo da caridade por dever. Auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e de tempo. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiarmos ou prejudicarmos alguém, estaremos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Garante-lhe a serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. Ensina você a considerar adversários por instrutores. Explica-lhe que, por maiores que sejam as dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a sua própria situação. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas que ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada um segundo as suas obras pessoais. Assim, uma vez que tenhamos interiorizado esses conceitos, e é óbvio que eu estou sim fazendo apologia à doutrina espírita, embora possam haver aqui presentes que ainda não comungam da ideia e da consolação que representa o Espiritismo, mas a estes, humildemente, eu faço a seguinte pergunta: se não acreditam nos princípios do Espiritismo e, basicamente, no poder da reencarnação ou na reencarnação, a estes, como a gente disse anteriormente, só nos resta abrir os braços e oferecer-nos o nosso afeto. Porque a oportunidade de se valer do princípio ativo, que é a fé no futuro para constituir o bálsamo, se faz apenas à luz do Espiritismo. E para encerrar, a gente vai deixar uma receitinha, né, que consta do receituário divino. Essa receita se dedica ou se presta a todos aqueles que estejam sofrendo pela desesperança, por qualquer motivo que leve à desesperança. Ela é de uso interno e o nome do remédio é o que nós chamamos de bálsamo consolador. Os ingredientes deste remédio são confiança na justiça divina, quantidade ilimitada desse princípio. Esquecer-se um pouco de si mesmo e pensar nos outros sempre. Orar e servir todos os dias de tua vida. Fé no futuro. E atenção, este ingrediente só pode ser encontrado à luz da reencarnação. Agosto. Fazer uso regular, diariamente, por tempo indeterminado. O bálsamo consolador é o antídoto ao veneno da nossa desesperança. Que possamos interiorizá-lo e carregá-lo conosco, para que possamos minimizar os nossos sofrimentos no nosso dia a dia. Que a paz